Olá, eu sou Adriana Saman e eu estou em mais um episódio do LunaCast, um programa que a gente tenta sempre fazer com pessoas especiais, capazes de trazer boas informações, insights, novidades, conhecimento para o mercado imobiliário. E hoje o nosso assunto é um assunto que eu já quero trazer aqui há bastante tempo e que às vezes a gente não acha os interlocutores mais, como é que eu vou dizer, que estão realmente dentro do negócio do alto padrão. E eu tenho a felicidade de receber hoje sócios de uma construtora que faz empreendimentos de altíssima qualidade e que vão falar um pouco para a gente como é que esse mercado está acontecendo, que desafios, que oportunidades, o que a gente encontra hoje num cenário tão conturbado como a gente tem vivido no Brasil e como que empresas focadas no mercado do alto padrão têm sobrevivido. Então é com muita alegria que eu recebo aqui Áurea Bruel, Daniel Marquenhos, sócios da .br Engenharia. Super bem-vindos. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui na Câmara de Valores Imobiliários com você, Adriana. E vamos bater um papo aqui bem bacana. Tomara que nós possamos contribuir bastante. Com certeza. Daniel, obrigada pela sua presença. Prazer e parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aí com o podcast. Pois é, né? Essa ideia do podcast é sempre promover esse diálogo como ponte mesmo, né? Porque muitas vezes a gente esbarra com tantas pessoas no mercado e às vezes uma informação pode ser tão importante para outro segmento e complementar a outra área. E é aqui que a gente consegue fazer essa junção, né? Essa conexão. Então, é maluco que a gente se vê bem sozinho aqui, mas quando a gente está para fora no YouTube, as coisas começam a acontecer, né? E isso dá um senso de realização, né? Eu durmo bem com esse projeto, fico feliz. Então vamos lá, vamos falar da .br. Antes de falar do Igor, do mercado, conta um pouquinho a história da trajetória da .br, como é que ela surgiu, qual é a gênese dessa empresa? Na verdade, fazem 25 anos que a .br existe, então ela surgiu a partir da experiência que tanto a Áurea acumulou em grandes empresas aqui do mercado de Curitiba. E então vamos lá, desde a época da Encol, olha só, F. Bertoldi, nos conhecemos trabalhando na Moro, eu trabalhei também na Auer Construções, então a gente juntou toda essa expertise que ela tinha na parte de projetos, gerenciamento de projetos, eu na parte de obras, e resolvemos, com essa experiência, buscar um produto que atendesse aí o público de Curitiba. E o casamento veio antes ou depois dessa descoberta aí de... Depois. Primeiro, profissionalmente, vocês se arrumaram. E depois falaram, já que estamos se dando tão bem, né? Vamos montar uma família, por que não? Isso mesmo. Certo. Então é trabalho e casamento juntos. Isso, hoje funciona assim. Está funcionando bem. Que maravilha. Então, assim, aí surge então dessa interseção de talentos, né? Vocês montam a .br. E por que o alto padrão? Sempre foi alto padrão? Não. Sempre foi voltado para um público de poder aquisitivo alto, né? Então a gente sempre procurou escolher desde a concepção do produto, o desenvolvimento do produto, adquirindo terrenos bem localizados, extremamente bem localizados, de esquina, face norte, né? E buscando localizações próximas de supermercados, escolas, clubes, endereços que atendessem os desejos do público curitibano, né, de poder aquisitivo alto, de alto padrão. Certo. E assim, né, o alto padrão, é claro, né, pela sua própria natureza, sempre fala com um número menor de pessoas, de consumidores capazes de absorver aquele investimento e tudo mais. Antes de perguntar dos desafios, que outros empreendimentos, né? O Igor, a gente participa como agência, os anteriores, quais foram? Em Curitiba. Então a gente executou edifícios, a gente começou executando no bairro Mercês, foram 2 edifícios no bairro Mercês, depois a gente foi para o Água Verde, e daí a gente veio para o lado do Cabral. Tá? Então, basicamente, a gente começou então com essa experiência que a Áurea tinha, a gente começou a pensar, quando a gente vai procurar um terreno, que público que a gente quer atingir?
Tá? Certo. Então, a gente quer o público da classe alta. Então, ele quer o quê? Ele quer um produto exclusivo, tá? E nobre. Tá? Mas daí, quando a gente começa a pensar nesse público, a gente já sabe o terreno que a gente quer. Então, por exemplo, vai procurar nos bairros mais nobres de Curitiba. Então, daí você vai também, começa a pegar as características. Então, tem que ser um terreno de esquina. Tá? Ele já tem uma valorização muito maior. Então, só de você escolher um terreno de esquina, você já está... Passo à frente, já está atendendo uma demanda. Está indo para o público que você deseja. Daí, por exemplo, esse último edifício, face norte. Ao lado de uma praça, você não perde. Então, há muita preocupação hoje do cliente, assim, hoje eu estou comprando esse produto belíssimo, daqui a pouco, ao meu redor, então... só tem concreto. Então, isso que a gente buscou. Então, a gente começa a pegar vários diferenciais e, a partir daí, começa a desenvolver com todos os parceiros, projetos e que daí a Áurea que se envolve bastante nessa parte. Então, definir os parceiros, né, fazer essa interação entre eles, tá? E que eu acho que você podia... Só antes da gente falar dos parceiros, quando vocês falem, defina nobre para mim. O que é algo nobre? Eu acho que você pode comparar muito com um produto no shopping. Então você quer, vamos dizer, uma bolsa. Você quer um produto exclusivo. Você quer um produto sofisticado. Tá? Então, quando a gente fala exclusivo, sofisticado, eu acho que o cliente ele também quer, que está procurando um apartamento, ele quer vários diferenciais. Né? Ele não quer aquele edifício quadrado que antigamente, hoje em dia, os projetos da arquitetura eles se desenvolveram sobremaneira. Então, você vê toda aquela parte de paisagismo. Antigamente você não tinha projeto, você não se... Sim, chamava o jardineiro ali, pegava o jardineiro. Sim. Você não tinha um projeto de fachada. Então, eram pouquíssimas construtoras que se preocupavam com esses detalhes. Hoje em dia é obrigatório. Né? Então, não só para o alto padrão, né? Não só para o alto padrão, mas em especial o alto padrão. E aí, então, quando a gente fala desses fornecedores, desses parceiros, da concepção do conceito, né, da estética desses empreendimentos, como é que isso funciona na cabeça do cliente alto padrão, Áurea? Acho que ele quer um produto exclusivo, né? Ele quer um conjunto de características que tragam um prazer, felicidade, um bem-estar. E aí a gente foi procurar, desde o projeto arquitetônico, né? O projeto arquitetônico foi desenvolvido no IGO pelo Hortivelo. Aliás, em todos os empreendimentos a gente sempre tem procurado contratar uma equipe de profissionais renomados no mercado, especializados naquilo que eles fazem, né? Então, o projeto arquitetônico do IGO, por exemplo, foi elaborado pela Hortivelo, que também faz o projeto de decoração. E eles já desenvolveram todo o projeto pensando na decoração. E a gente já foi contratando daí o paisagista, que é o escritório do Luiz Augusto Sicarino, né? Ele é engenheiro florestal. Aí foi elaborado o projeto de estrutural, hidráulico, elétrico, o projeto de prevenção contra incêndios. Tudo isso foram contratados profissionais especialistas na área, né? Então, o cliente, ele quer esses diferenciais, o cliente quer ver no empreendimento, ele consegue perceber, o cliente desse padrão, ele consegue perceber esses diferenciais, esses detalhes a mais, e essa preocupação que a gente teve com o empreendimento, né? E essa equipe de profissionais, acho que ela é assim, essencial para que o produto final seja aquilo que o cliente está esperando. E assim, a gente vê que no alto padrão, esse cliente ele não está só atrás de forma e conteúdo, né? Ele não está só atrás da metragem, ele não está só atrás da funcionalidade, porque, né, forma e função são coisas que a gente tem em absolutamente qualquer produto, né? Se a cadeira é uma cadeira de um design famoso que custa R$4.000 ou é uma cadeira de 400, é para sentar. Né? R$4.000 está barato, viu? Né? Você viu que eu gaguejei, eu ia falar mais, será que tem? Deve ter cadeira de 10.000, né? Philip Stark, não é um design famoso, tem um outro brasileiro aqui que está bem alta, enfim, não vou saber dizer agora. Mas veja, então, ok, sentar, a gente senta até no banquinho, né?
Quais são esses outros adjetivos que têm que vir na percepção de valor para esse público de alto padrão? O que você acha? Tá, então, se for falar a gente pode pensar assim, que uma coisa que não pode faltar Isso. num edifício de alto padrão, que o cliente, hoje em dia, para você se encaixar, você está lá com o pé direito duplo, você está com uma área comum muito elegante, tá? Você precisa, seja toda a parte de decoração, seja de materiais de primeira qualidade, você precisa ter um projeto hoje de segurança muito bem feito, você precisa ter toda essa parte de paisagismo, isso aí hoje em dia chama muita atenção, né? E Sim. eu creio que é essencial aí para uma aceitação aí do público. Outra questão é a questão da ecologia, né? Então, as pessoas estão mais preocupadas com o meio ambiente. Então, estão mesmo? Acho que estão. Com a questão da sustentabilidade. Né? É difícil das pessoas participarem disso e fazerem acontecer, mas elas desejam. Então, colocar um painel fotovoltaico, né? Nós colocamos eu painel acho que essa é a fotovoltaico. contribuição de nós construtores para dar esse empurrãozinho a mais para o cliente, para ele levar em consideração essas questões. Conscientizar, né? Conscientizar. Então, como a Áurea falou, painel fotovoltaico. Não é obrigação colocar e, de repente, não é o ponto ali que o cliente, vou comprar o teu imóvel ou vai comprar o seu imóvel. Não é esse que vai ser o ponto-chave. Mas queira ou não queira, se cada um for colocando uma cereja a mais no bolo, no final eu acho que a sementinha fica bem plantada, né? Aproveitamento da água de chuva, as esquadrias de grandes dimensões, então elas trazem claridade, você não precisa deixar a luz acesa durante o dia, né? Os banheiros com ventilação, iluminação natural, então são pequenas coisas que eu acho que o cliente também busca, né? O cliente está em busca dessa questão do cuidado com o meio ambiente. A gente tem visto aqui em Curitiba um aumento, né, expressivo de empreendimentos de alto padrão. E não só na questão do luxo, né? Aqui tem o Oasa, acho que da GT Building, que começa a competir com as de Balneário Camboriú, né? 50 andares, já tem buchicho de 60 andares, enfim, parece que é uma cidade que está buscando essa verticalização sinônimo de padrão e de grandeza, né, de arrojo, de potência. A questão da exclusividade aí, que também... Isso, eu moro no 50º andar, do único edifício que é o mais alto de Curitiba. Você começa a criar cada vez mais especificidades, né, deixar aquilo cada vez mais raro. E como é que faz para competir num mercado desse? Vocês, né, como construtora praticamente familiar, personalizada, e essas empresas que vêm com uma pancada mais forte, como é que vocês veem isso? Eu acredito que todo mundo traz uma contribuição para o mercado e o mercado ele acaba se desenvolvendo. Hoje as premissas são bem diferentes de 20 anos atrás. Então, quando você fala em um imóvel de alto padrão aqui em Curitiba, você está falando em piso aquecido nos banheiros, você começa a não falar em cerâmica, porcelanatos e granitos, né? Projetos de primeiro nível com arquitetos renomados. Então, salão de festa, a pessoa quer receber os seus amigos, seus colegas, é aquilo que a gente falou, no pé direito duplo. Ele quer mostrar em Camboriú, mas, como você comentou, é aquele... É uma super ostentação, então, né? Parece que um quer ostentar mais que o outro. Então, mas em Curitiba o mercado não é dessa maneira como Camboriú, mas você quer ter, além do teu apartamento, você quer mostrar o teu edifício, você quer que teus amigos, teus familiares, eles cheguem lá e fiquem deslumbrados também. Então, esse cuidado com a mão de obra, com a qualidade de material, isso aí é essencial. E assim, o alto padrão, porque a gente generaliza, né? Público alto padrão, de alto poder aquisitivo. Mas todo mundo se comporta e vê o produto da mesma maneira? Ou imagino que dentro desse nicho você tem comportamentos diferentes? Procede isso? Cada cidade tem o seu pensamento. Então, quando a gente fala em Curitiba,
Como é que é o alto padrão de Curitiba? Então, Curitiba, face norte. Então a gente tem aquele inverno que é rigoroso. Era, ultimamente, né? O tempo muda muito, mas, por exemplo, Curitiba, face norte é importantíssimo. Tá? Ele exige isso. Agora, você vai em São Paulo, Rio de Janeiro. Ninguém fala em face norte. Tá? Não é um ponto para você levar em consideração na escolha do teu imóvel. Então, em Curitiba, você tem que ter ponto para ar-condicionado, você tem que ter ponto para piso aquecido, Piso aquecido é alguma coisa... Hoje é um diferencial. É diferencial. Nos banheiros, nas áreas úmidas, pelo menos. Mesmo sem o frio que a gente tinha? Mas é... É um conforto. Veio com outras mudanças aqui, outras construtoras também de outras cidades trouxeram, e hoje... se você quer competir nesse nicho do mercado, você não pode fugir muito disso. Antigamente falava-se muito, tem que ter banheira, né? Todo mundo, hoje em dia, até pensando na sustentabilidade, não é um item que você... Hoje em dia é o piso aquecido, falando em banheira, é mais importante do que uma banheira. Porque quando eu cheguei em Curitiba, eu percebia duas coisas comuns a todos os imóveis, e mesmo médio padrão, médio alto padrão. A banheira de hidromassagem, todo mundo tinha. Eu falei, mas por quê? Porque nas outras praças isso não existe, né? E o ático, né? O ático. Tinha que ter o ático. Hoje em dia tudo isso está caindo por terra, né? Mas eram coisas muito características do mercado local, né? Tem alguns itens que não precisa nem falar. Churrasqueira, carvão. Sim. Eu achei que você ia falar churrasqueira. Sim, Mas isso aí não fala nem de alto padrão. Isso aí quando você está no média, classe média, baixa, já tem que ter. Tem que ter. E no alto padrão tem que ter churrasqueira? Tem que ter. O rico faz churrasco. Faz churrasco. Faz churrasco. Claro que daí com as melhores carnes. Uma grelha elevada, você com as melhores carnes. Mas tem que ter, isso aí não... Sim. Na verdade, antes de construir cada empreendimento, a gente faz uma pesquisa de mercado. Ótimo. E nós mesmos eu adoro ver apartamento decorado. Acho que como toda mulher gosta, né? Sim. Então, eu fui em vários apartamentos, o Daniel foi comigo em alguns empreendimentos também conhecer. E ali a gente viu também esses diferenciais todos, e aí eu fiz um apanhado, nossa equipe de arquitetos e profissionais que estavam nos orientando, também nos passaram algumas informações, algumas tendências. Nós planilhamos tudo isso e a ideia foi fazer um empreendimento que tivesse, vamos colocar tudo que todo mundo está colocando, né? E mais algumas coisas, né? Então, por exemplo, no nosso empreendimento, isso a gente achou que era importante. Parece um detalhe que não é importante, mas já foi muito valorizado por algumas pessoas que compraram ou que foram ver o imóvel, gostaram, que a porta do banheiro, uma das portas do banheiro, no caso da suíte master, ela é mais larga do que o normal para se passar com uma cadeira de rodas ou com uma muleta, né? No caso de alguém, de uma pessoa de idade ou uma pessoa com alguma deficiência motora ou ainda porque fez algum tipo de cirurgia, a porta da entrada do empreendimento, do apartamento é mais larga, o elevador é gigante, é o maior elevador que existe no mercado. Então, são algumas coisas que a gente colocou no nosso empreendimento. As outras coisas que estão ali, que nem o Daniel falou, o piso aquecido, né? Até o próprio painel fotovoltaico, o aproveitamento de água de chuva, são coisas que muitas construtoras no mercado aqui estão fazendo, né? Que a gente identificou com essa pesquisa de mercado. Então, bom, então vamos fazer tudo que todo mundo está fazendo, porque tem isso, né? O mercado está exigindo, e até não no alto padrão, até no médio padrão, e vamos colocar mais alguns diferenciais nesse empreendimento, nos próximos empreendimentos, né? Nós temos que ter outros diferenciais para chamar esse público, né? E no quesito design de interiores, né? Que a gente vê cada casa-cor, né? A gente visita e vê as tendências. O que se destaca para o alto padrão? Como é que está o jeito de morar do alto padrão? Quais são os móveis, as cores, as texturas? No decorado de vocês, o que vocês prestaram atenção para colocar e dizer, não, é isso que vai encantar esse cliente, né? Aqui está a cereja do bolo. Nos dois decorados, nós contratamos Pinheiro Lima e Mattioli.
E eles fizeram um belíssimo trabalho, os dois decorados, tanto no Garden quanto no apartamento tipo. Eles usaram duas pegadas diferentes, né? As cores utilizadas hoje em dia são cores mais claras. Aí depende um pouquinho do gosto, eles puxaram um pouquinho mais para o cinza, outro um pouquinho mais para o bege, mas está sendo utilizada bastante a madeira. Sim, a gente nota isso, né? A madeira que né, fica mais aquecido o ambiente, a pedra, o linho. Então, esses dois apartamentos, um foi uma pegada mais jovem, né, que foi o do apartamento Garden, mas também, achei interessante, foi uma pegada mais jovem, mas teve algumas pessoas que foram olhar, né, até uma pessoa que não sei se pode ser até que compre ele, ele adorou, e ele, né, então uma pessoa que tem mais idade e amou o apartamento Garden. Sim. Então, e assim, acho que a funcionalidade, e acho que também a questão do minimalismo. As pessoas estão procurando as coisas mais simples, nobres, sofisticadas, porém elas mais simples e mais funcionais. E assim, e aquele lugar, folclórico, né, do Brasil, principalmente do emergente, né? Aquela pessoa que vem de uma classe média, às vezes até de uma classe média baixa, e enfim, vai financeiramente evoluindo na vida, se torna um cliente de alto padrão, mas tem aquela estética um pouco mais exuberante, dos brilhos, dos dourados, dos espelhos. Isso existe ainda? Tem uma demanda aí? Ou ele se adapta bem às novas tendências, até para não sair muito da moda? Como é que funciona esse ajuste? Eu acho que a pessoa emergente, ela vai contratar um profissional super capacitado, né? E ela vai dizer qual é a linha que ela quer que siga no projeto dela. Mas como as tendências hoje são mais minimalistas, né? O sofisticado está passando assim, pela questão do simples, então os profissionais orientam também, né? E é claro, a pessoa coloca o seu DNA em algum exatamente. momento. A pessoa pede alguma coisa, o meu cliente pede alguma coisa de diferencial, mas eu acho que essas pessoas pedem ajuda, tanto do profissional, quanto até da consultora quando vai eles pedem. Aí eles perguntam. Os clientes às vezes falam, como é que eu tenho essa consulta? Muitas vezes, antes de fechar o negócio, você precisa fazer um estudo técnico na parte de arquitetura, de alguma modificação que o cliente... Então, o edifício é um apartamento com 3 suítes, só que é um casal e tem um neto só, que vai visitar esporadicamente. Então ele quer transformar um outro quarto numa rouparia, ou então um dos banheiros, de repente, ele quer retirar. Então esse trabalho acaba tendo que ser feito, às vezes, antes de você fechar negócio. Às vezes fazer esse trabalho e atender esse propenso comprador acaba concretizando muitos negócios. E como é que está o perfil desse comprador? Como é que são as famílias? Vamos falar do Eagle. Quem compra o Eagle? Com a maioria, né, dos negócios fechados, como é que é o perfil desse cliente? O Eagle, ele é um edifício de 160, um apartamento de 162 metros quadrados de área privativa, são 3 suítes. Então ele tem um valor um pouco mais... justamente em função da metragem total, 230, 240 metros quadrados, então ele tem um valor que é um pouco acima do recém-casado. Então, o perfil de cliente a gente fala que é ou aquele casal que já está estabelecido, acima dos 40, 45 anos, está com a vida já regularizada, já teve os filhos, já casaram, né? Filhos grandes, então esse é o público que ele mais... E também como ele é próximo ali de um clube, do Graciosa ali, tá, 250 metros do Clube Graciosa, então muita gente que é associada a esse clube vai em busca... Teve procura nesse edifício. Você vendeu para algum sócio do Graciosa? Sim. Vendeu? Na verdade, todos que compraram até agora são sócios. Você está brincando? Nossa, olha só! É o sonho de consumo para qualquer... Tá do lado, né? Morar
ter o teu momento de lazer e se quiser, que é a área conseguir comum. trabalhar também, né? Mas é a melhor área comum da cidade, né? Porque é o Clube Graciosa. A gente é o hoje quintal. mora em Curitiba, a gente brinca até que é uma Suíça nível Brasil. Verdade, tá fora da curva. Mas se você for atravessar a cidade às 18 horas, horário de rush, você perde 1 hora no trânsito. Né? Então, não é uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, mas você perde. E todo mundo hoje está buscando qualidade de vida. Passou a pandemia, né? Muita gente foi para o home office, muita gente repensou. E hoje é isso que o pessoal está buscando, né? Qualidade de vida. Acho que trabalhar, poder ir a pé para o clube, poder ir a pé para sua casa. Então, esse é um diferencial bastante importante. E aí entra a questão da escolha do terreno, né? Perfeito. Não foi à toa. Não, Graciosa está aqui, tem um terreno à venda aqui, tem uma praça aqui, tem a esquina, é Face Norte, fechou. É esse o terreno, né? Vamos, aqui é o negócio. E aí, vamos falar um pouco do Eagle, né? Que é esse lançamento que aconteceu um tempo atrás, que ainda tem unidades, que está em plena construção. Já está nos finalmente já, né? Acabou ou não? Não, desde novembro já está entregue. Já está. Isso. Todas as pessoas que adquiriram o edifício já fizeram suas obras, reformas e já estão morando. Estão morando. Então é um prédio que está... E temos unidades à venda. Temos 3 unidades. Isso, ó. 3 unidades à venda. Nós vamos depois falar o endereço, tudo direitinho. E o Eagle está lá, né? Lindo, entregue, com esse nível de qualidade, com esse nível de bom gosto, de estética. E aí, assim, nós estamos passando um momento conturbado, né? Estamos ali, Brasil, mundo, é Trump, é fronteira, é política, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que o mercado imobiliário tem feito essa pergunta, né, de como que o desempenho desses empreendimentos, não sei as outras praças, mas por aqui a gente vê muito tapume, muita obra acontecendo, você vê grua para tudo que é lado da cidade, e fica se perguntando, puxa, mas a turma está construindo, né? Vamos supor que eu estou lá, no alto padrão, tenho ali os meus cofrinhos, né, relativamente abastados. O que eu posso dizer para esse cara, né, nesse momento conturbado? Por que eu compraria um imóvel de alto padrão hoje? Qual é o argumento? Na minha visão, a gente, por mais que esteja passando por várias instabilidades, seja estabilidades aqui na nossa casa, no Brasil, seja internacionalmente, você, a partir do momento que você adquire um imóvel, você tem uma segurança, tá? Porque ele nunca desvaloriza, tá? Então você tem, às vezes a pessoa tem lá o seu dinheiro guardado ali no investimento, no colchão, a impressão que a pessoa tem é que ela está estabelecida, segura. Eu estou segura, a taxa de juros está alta, eu não vou agora arriscar, eu não vou... Mas o imóvel, se você pegar ao longo do tempo, sempre valorizou. E principalmente, teve muitos problemas no mercado. Então, empresas que quebraram, empresas o quê? Mas hoje, esse mercado está muito mais seguro. E principalmente quando você vai adquirir um imóvel que está pronto. Tá? Então, você transforma teu dinheiro em um produto que você sabe, aconteça o que acontecer na economia, ele vai estar lá, ele vai estar tendo o seu rendimento, se for para uso próprio, ou se for para alocação. Hoje em dia está muito na moda Airbnb e tudo mais. Então... E o imóvel de alto padrão, até uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, ele recebe o Airbnb bem? A gente loca bem no alto padrão? Temporada? Não, tá. Eu acredito que mais em praias, litoral, Santa Catarina, até Caiobá. Mas, por exemplo, na capital aqui é mais complicado, porque para você pegar um Airbnb num imóvel de 162 metros quadrados, você não vai pegar num casal, porque acaba ficando caro. Sim, às vezes você vai pegar num grupo, aí o grupo tem um condomínio, né? Então acaba inviabilizando, nesse sentido. Mas talvez o que você esteja dizendo, Daniel, que eu paro para pensar, as instabilidades vão ocorrer, ainda mais nesse mundo. A gente podia falar de Brasil, agora podemos falar de mundo, né? Tá tudo muito instável. Taxa de juros lá em cima. Sim. Mas ao mesmo tempo assim, né? Esses lugares também são voláteis, né? Pode ser que a taxa de juros amanhã caia vertiginosamente, mas o imóvel, ele tem uma valorização perene, né? Ele não cai nessa oscilação de forma tão abrupta, tão surpreendente, né? Você não vê teu
dinheiro desaparecer. Ele está lá. Uhum. Porque qualquer investimento hoje, muita gente fala, hoje estou no Bitcoin. Hoje está lá. Amanhã você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. O imóvel é aquilo, ao longo do tempo. Tem seus altos e baixos, a construção civil tem. A gente sempre acredita que no Brasil agora a gente vai surfar numa onda, mas sempre é uma marolinha. Né? Mas ao longo do tempo sempre vai valorizar. E deixa eu pegar um gancho, vocês como construtora, que eu tenho... Vocês terceirizam a obra, não é? São funcionários de vocês? Serviços específicos são terceirizados hoje em dia, porque você acaba não viabilizando, tem uma equipe específica de estrutura. Então, para até ganho de produtividade, vários serviços você acaba terceirizando. Sempre sob a supervisão de vocês. Nossa, né? E aí houve uma reportagem que, claro, é uma constatação que já fica na nossa cabeça para quem está no mercado. É só constatar uma coisa que você já sabe. Me parece que a mão de obra do mercado de construção está entrando num pequeno colapso. Sim. No sentido de você não ter mais esse público interessado em ser pedreiro, armador, carpinteiro, enfim, todo esse pintor. E os pais não estão conseguindo fazer sucessores, né? Porque às vezes era muito isso, né? É um dos gargalos da construção civil. Vocês sentem isso? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Agora, faz tempo já. Mas agora eu acredito que intensificou bastante. Né? Então, hoje em dia a gente brinca que a mão de obra está envelhecendo. É como você falou, os pais não conseguem colocar o filho. Porque na construção civil você começa... O ofício, emprego, né? Mas é o primeiro emprego, como ajudante que a pessoa vai começar, ela não precisa ter experiência nenhuma. Só que ela vai levar um tempo até progredir nessa profissão. Então vai começar como servente, até ir para pedreiro, um encarregado, mestre de obras, tá? E atingir uma certa experiência. E hoje em dia o jovem, não só na construção civil, mas como um todo, ele é imediatista. Sim. Ninguém quer passar por tudo para daqui. Tanto que essas gerações, você que está bastante envolvida com isso, geração Z, geração isso, geração aquilo, então... Até porque as gerações agora duram 10 anos, né? Antigamente a geração era 30 anos, 20, agora a cada 5 tem uma geração diferente. É um gargalo, que é a construção civil. Daí a pessoa que você põe um anúncio para contratação sem experiência. Mas aí o salário da construção é baixo, né? Então... mas sem experiência. Mas daí, por exemplo, entre trabalhar na construção civil, no sol, né, abrindo valete e tudo mais, acaba tornando mais viável a pessoa fazer um trabalho de entrega. Hoje em dia está muito comum, né? Então a pessoa tem uma moto, tem alguma coisa... tipo um iFood da vida, olha... E acaba, claro, com um trabalho de risco, não sei o quê, você não vai sair daquilo ali, mas é imediato, no imediato ele vai ganhar mais. Claro que vai ganhar mais. Então é justamente pensando... Então essa que os bons funcionários estão envelhecendo. Está ficando rarefeito. Mas por outro lado, a mão de obra especializada, né? Desses antigos ou mesmo dos novos que estão aparecendo, que sabem fazer, eles estão valorizando, né? Estão cobrando bem, né? Isso então que eu ia falar. A mão de obra está aumentando, o valor está aumentando. Imagino que os salários devem estar aumentando consideravelmente, principalmente depois da pandemia, a construção civil, o salário teve um boom para esse pessoal especializado. Tipo pedreiro, servente... mas o pedreiro que é especialista em colocar um granito. Só que para ele chegar até isso aí, passaram-se 10 anos, 15 anos na construção civil. Então esse pessoal está ganhando muito bem. Muito bem. Só que os novos especialistas não estão aparecendo. Então esse é um dos principais gargalos hoje da construção civil. E aí, como é que vocês vão fazer? Burocracia no país. Então a gente... para você aprovar, então você leva mais tempo aprovando o projeto do que executando a obra. Então, um caso específico, a gente nesse edifício, por questão de... quando a gente comprou os terrenos, eram 3 lotes. Teve que unificar 3 lotes. Por questão de 5 milímetros. Meio centímetro. Nós levamos 9 meses junto aos órgãos municipais e aos cartórios
para você regularizar, porque um terreno tinha meio centímetro a mais que o outro e não podia unificar, então você tinha que transformar todos eles nessa mesma profundidade. Então imagine você perder 9 meses nessa burocracia. Então, daí a pessoa fala, daí o cara fala, tenho dinheiro no colchão. Que a gente falou há pouco, né? Vou arriscar. O empreendedor até pensa assim, né? Sim, quem vai incorporar, fala, pô, eu vou pegar o meu dinheiro e jogar numa obra que vai demorar 9 meses por causa de 5 milímetros e vai ter uma outra situação ali na frente que eu vou ter que enfrentar. Matar um leão por dia. E por que insistir aí, então? É paixão? É tarde demais para fazer outra coisa? Ou vale a pena mesmo assim? Desde que entrei na engenharia, eu vi que era o meu caminho. Então, é gratificante quando você passa por todos esses percalços. Então, 9 meses tentando mudar meio centímetro, depois 12 meses fazendo toda essa parte de conexão entre os projetos, contratando projetistas. Aí quando você entrega o edifício, é a satisfação. Dá um quentinho por dentro. Então, daí você fala, consegui. Sim. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, venci. Então a gente brinca que o incorporador no Brasil, ele é um herói. É um lutador, né? Incorporador e construtor, isso mesmo. É ter uma paixão realmente pelo que faz, né? Eu também gosto muito da engenharia, acho que eu não podia ter feito outro. Tenho um segundo curso, fiz direito também. Mas eu sou uma engenheira que fez direito, porque eu adoro engenharia. E realmente a satisfação de resolver cada problema, de desenvolver cada item do produto, discutir exaustivamente cada uma das soluções, traz bastante prazer. Eu gosto bastante, é uma delícia. Verdade, é muito gostoso. Você é uma delícia, como é que nós vamos contestar nessa vocação? Sinal de que, né, tá todo mundo no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso, e no final eu realmente ver o produto, acho que só recebemos elogios. A outra coisa interessante é que nossos clientes são todos engenheiros civis. Então, é mesmo? E todos sócios do Graciosa, a gente é um nicho. Tem que levar isso para a agência, vocês têm que atacar a nossa próxima conversa podia ser lá. Não é? Eu acho. Sabe que, o fato de serem engenheiros civis ligados assim, à construção é até interessante porque como eles olham cada um dos detalhes, cada um dos defeitos e qualidades e eles compraram. Então, o nível de exigência é altíssimo, né? E realmente foi chancelado, não tem o que discutir porque realmente o empreendimento está aprovado por... Se são os engenheiros que compraram, se fosse assim, o dono da rede de mercados é uma coisa, agora o engenheiro é obra, né? É uma curiosidade assim, a respeito. Que interessante, né? Olha, gente, nós poderíamos ficar aqui décadas conversando, né? Eu sempre termino com uma pergunta, já estamos encerrando a nossa conversa. Daqui para frente, como é que vocês veem o mercado? Quais são os projetos que estão por vir? Ou vamos deixar o dinheiro no colchão um tempo para depois ver o que a gente faz? Como é que está isso aí pro... Não, nós já estamos no estudo, a gente já tem um terreno, já adquirimos um novo terreno. Olha aí. E os estudos estão sendo feitos. E tão logo esse produto ele ganhe um corpo, a gente já vai começar essa divulgação aí no mercado. Olha, isso diz respeito a... Fechando o contrato no ar aqui. Mas assim, e vai ser perto? Onde é que vai ser? Região, na região. Na região também. Essa região me parece que foi uma boa aposta, né? Foi. Foi acertada. Estamos muito felizes ali de trabalhar nessa região que a gente não tinha trabalhado. Foi uma estreia ali. Foi. E deu certo. Deu. Que bom. Então é isso, gente. Querem trazer mais alguma percepção, algum comentário, alguma fala? Agradecer o espaço que você... Foi muito agradável a conversa aqui, rodou. Você mesmo tinha dito que quando a gente percebesse, já ia estar acabando. E realmente foi muito gostosa a conversa. É interessante porque a gente promove uma conversa que poderia ser em qualquer lugar, né? Mas a gente põe câmera, põe plateia, põe luzes, né? Cria todo um ambiente para ter uma conversa que a gente não tem tempo de ter em outro ambiente, né? Acho que é por isso que eu criei esse podcast. Porque é um jeito de dar uma importância real para essa conversa. E aí ela acontece, né? Eu acho que ela está
perfeita. Acho que foi uma aposta boa, né? Você fazia anteriormente umas conversas lá na Nuna, né? E agora Isso, a gente fazia eu acho que foi a evolução e aqui agora está uma coisa bem interessante. Acho que foi eu mais moderno, né? Vai atingir melhor mais midiático, né? Mais midiático, Isso. exatamente. Vai atingir mais um público maior, né? E eu acho que você também tem essa questão tua, né? Até ligada ao teatro, de saber levar, né? A conversa fica bem bacana. Eu que agradeço mesmo, né? E acho que a ideia, muita gente às vezes não sabe os bastidores do Alto Padrão, tem muitos insights que saem, né, da fala de vocês, que provavelmente muitos corretores, donos de imobiliárias, mesmo o público final, não tem chance de saber, né? Não vai esbarrar com o incorporador e ter tempo para saber o que acontece. E aqui é a oportunidade que a gente tem, né? De fazer esse saber chegar nesse outro lugar, às vezes distante, e foi o que a gente fez aqui. Sim. Então, agradeço demais, Daniel, Áurea, e queria agradecer a você também que nos acompanhou aqui nessa conversa, né? Que trouxe tanta coisa boa e uma sensação de realização desse casal. Vou chamar casal, hein? E que parece que deu certo, né, em todas as áreas aí, construindo, trazendo esse rigor na qualidade, no padrão das suas obras, das suas construções. E também vou agradecer, né, a construção desse projeto, que se deve graças aos nossos apoiadores, a SZL Imóveis, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, Dedomite Incorporações, a Paulo Celes Imóveis e a você que nos assistiu, sem deixar de falar da Take Biz Audiovisual, que é quem montou essa estrutura e faz esse trabalho belíssimo de edição e divulgação do nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima.